Todo comunista pensa igual, todo comunista apoia outro comunista, ele admira outro que é comunista. Todo comunista ditador, ele tem as características iguais aos outros, pois eles andam numa linha só. E apoia os outros em palavra, apoia os outros em tudo. Eles são bem organizados, eles tentam se organizar em grupo para ganhar força. E às vezes força em forma de uma palavra de apoio a outro. Então eles são facilmente reconhecidos porque eles têm o ar de poderoso, de ditadores, de pessoas imperativas, que ditam as regras e as pessoas cumprem. E isso é o que eles admiram. Por exemplo, um ditador é capaz de dizer a Ucrânia deve devolver a Crimeia, a região da Crimeia, para a Rússia. Quer dizer, o mais fraco ali perder território, e a paz é isso, e está tudo em paz. Para chegar na paz, aquele que é mais fraco ali tem que ceder. O poderoso vai ganhar. Então, um ditador, ele se coloca do lado do mais poderoso. E aí, se ele é comunista, ele diz, aquele país que está andando na direção anticomunista tem que andar junto do que é mais comunista. Por exemplo, Taiwan deve ser apenas um território da China. Taiwan, que é um país que anda na linhagem mais da liberdade, da democracia, no sentido do regime capitalista, deve ceder e ser apenas um território da China, que é mais comunista. Quer dizer, se é um ditador comunista, ele procura juntar tudo para o seu lado, para o lado comunista. Então tem muitas coisas que são características da ditadura comunista. Todas as ditaduras, elas desarmam a população quando está construindo o seu regime ditatorial comunista no seu país. Desarma a população de bem, criam leis que desarmam a população. Todos fazem isso sem exceção, são a favor do desarmamento. Todo ditador comunista é contra a privatização, ele não quer que o setor privado cresça e se desenvolva e produza riqueza e comece a gostar e achar bom e a ajudar a desenvolver o país, porque quem quer comandar e controlar as empresas e se apossar é o governo comunista. Todo ditador tenta acostumar a população a viver com pouco, estimulando as pessoas a ter apenas uma televisão em sua residência, ter apenas um carrinho popular, não querer mais que isso, apenas uma casa para morar, e não correr atrás de mais, por mais que ele tenha capacidade, que ele queira seguir a meritocracia, e se qualificar mais, fazer uma carreira e correr mais atrás do melhor, mas ele não pode, porque tem que acostumar com o comunismo, com todas as pessoas sendo iguais, mesmo que essa igualdade seja na miséria, na classe mais baixa do país. Um ditador, ele quer controlar tudo, então ele quer regular tudo, ele quer criar leis e quer taxar. Através da taxa, ele vai controlando, ele quer controlar igrejas, ele quer determinar o que é que os pastores, os padres, as igrejas, as religiões, o que é que elas vão fazer no seu país. Essas instituições não têm que ser livres, têm que ser controladas pelo Estado. Um ditador, ele quer controlar a mídia, ele quer regular tudo, ele quer dizer o que as pessoas devem postar ou não, quais são as edições de jornais que são permitidas ou não, quais são os canais de televisão que devem atuar ou não. Um ditador, se ele puder, ele que controla os canais de televisão e ele reduz o número deles apenas aqueles canais ali que estão no seu controle. Um ditador, ele quer controlar a internet, todos os meios de comunicação, ele quer que tudo que as pessoas falem e comercialize e façam transações passem pela aprovação dele, passe por uma central ali onde ele tem o controle, onde ele visualiza tudo, onde ele fica sabendo de tudo, onde ele controla, comanda e onde ele determina e modifica aquilo que ele acha que tem que modificar.
Numa ditadura fica cada vez mais difícil para a concorrência, porque o governo vai pesando sobre as empresas, sobre o setor privado, e as empresas não conseguem sobreviver. As empresas começam a sair daquele país porque não conseguem pagar impostos elevados cada vez mais. Então esse é um meio de barrar o setor privado, é aumentar as dificuldades sobre a sua produção. E aí, para compor o lucro dessas empresas, já que elas vão ter que pagar mais, ter um custo mais elevado para produzir, elas vão ter que vender os produtos mais caros. Quando elas começam a querer vender os produtos mais caros, os governos ditatoriais, eles, no socialismo ali, eles tentam congelar os preços, tabelar os preços, determinar qual é o preço final daquele produto. E aí muitas vezes essas empresas passam a ter um custo bem mais elevado para produzir o produto do que aquilo que ele é permitido vender, aquele preço pelo qual a ditadura permite que seja vendido ali no país. Então não compensa para ele, ele fecha as portas e ele desemprega mais pessoas, e mais pessoas passam a viver desempregadas, dependentes do governo, e o governo cada vez mais absorvendo e controlando essas pessoas dependentes, pois ele precisa de pessoas dependentes para poder crescer, para poder controlar, para poder construir o comunismo. Toda ditadura comunista, todos eles são países fechados, fechados naturalmente, fechados fisicamente, fechados através de leis, de regras, que não tem muito incentivo para o investidor, leis que não atraem o investidor, leis que não facilitam os negócios, a troca, a venda, a compra. O regime, por exemplo, antigo da China, de Mao Tse-tung, eles falavam, não, nós não precisamos comercializar com outros países, porque senão eles vão participar das nossas riquezas aqui. A gente tem tudo que a gente precisa por a gente mesmo. Vamos fechar aqui fisicamente e construir a muralha da China, né, achando que não precisava se envolver com o mundo, que não precisava comprar muito nem vender, e precisava proteger aquele país de outras nações, talvez de outros países. Então são países fechados. Então ele não tem uma variedade, pois ele não produz muitas coisas. E aí eles não têm muito o que vender, nem muito procura negociar com outros países. E aí eles dizem, vamos fazer uma moeda só para a gente circular só aqui. Não aceita a gente ter a liberdade para, por exemplo, se um empresário aqui no país quiser vender sua propriedade, quiser transformar numa moeda diferente, quiser vender em dólar para empregar no outro país, os governos ditatoriais eles criam leis que proíbem as pessoas de utilizar outras moedas. Eles querem criar a própria moeda para circular apenas no conjunto das pessoas que faz parte dos mesmos ideais, da mesma ideologia, do mesmo regime. E aí, quanto menos mercado, quanto menos liberdade para a gente comercializar, quanto menos variedade, mais difícil fica da gente fazer os negócios e ter o nosso lucro. Por isso que o empresário ele foge das ditaduras, foge desses governos controladores, concentradores. Todo governo concentrador, totalitário, comunista, absolutista, ele trabalha em cima da concentração, ele quer concentrar mais os bens de produção ao controle seu, ao controle do governo, às suas mãos. Então, tudo que ele puder fazer para as terras passar para a mão do governo, ele vai fazendo. Ele não facilita para as pessoas, para as famílias individuais, para o setor particular tomar posse das riquezas. Ele não dá documento de terra para os agricultores. Ao invés disso, ele é mais favorável a leis que concentram a terra na mão do governo. Por exemplo, demarcar um território como território indígena e dizer que os índios não podem, junto da mesma lei, os índios não podem desenvolver aquela terra, tem apenas ou caçar ou pescar e extrair os objetos naturais. E aí alega que é uma terra de preservação de algum bioma, de alguma coisa, é reserva indígena, é isso, é aquilo, para controlar, para
continuar com essas terras em suas mãos ali, ao seu bel prazer. Ele sim, se um dia quiser, ele pode fazer o que quiser, uma estrada ou qualquer coisa, mas é o governo quem vai controlar. E se for possível, eles permitem que exista a insegurança para as pessoas que já estão desenvolvendo aquelas áreas, para os agricultores, para os fazendeiros que já estão estabelecidos lá. Se houver movimentos que vai causar insegurança para aqueles agricultores que estão produzindo riqueza, que estão ajudando a produzir o que a gente consome no nosso país, esse governo não faz nada para bloquear essas ações, para inibir esses movimentos que destrói, que amedronta e que afugenta o produtor. Mas talvez, se for fazer, faz uma fala a favor dos que estão invadindo, permitindo os invasores a agir da forma mais errada, como eles sempre fazem. Em toda ditadura, na ditadura, por exemplo, em Cuba, um natural de Cuba, uma pessoa que viaja para outro país, ele não pode passar mais do que 6 meses fora, porque senão ele perde a naturalidade, a nacionalidade daquele país. Ele não é considerado mais um cubano quando ele volta após 6 meses. Ele tem que voltar lá a cada 6 meses. Por quê? Porque eles têm medo da pessoa vir com outra cultura diferente, que não é aquela cultura já acostumada com o controle, que não tem aquele mesmo pensamento. Então, essas pessoas talvez tenham que tirar novamente o documento lá ou alguma coisa para poder se fazer novamente um patriado. Nas ditaduras, eles têm campo de concentração, eles têm lugares de reabilitação, que eles falam, como na China existe. Então, uma pessoa que não está trabalhando direito, que não está produzindo para o Estado, que não está cumprindo as regras, que não está se comportando como eles esperam, como eles determinam com suas leis poderosas, as pessoas que se revoltam, que se rebelam, eles são levados para um espaço onde chamam espaço de reabilitação. Aquelas pessoas são colocadas sob leis, sob treinamentos para novamente voltar a ser produtivo para a sociedade, a trabalhar. Pois se é comunista, todo mundo tem, tudo é de todo mundo, então todo mundo tem que trabalhar. Se as pessoas alegam que não vai trabalhar, porque não adianta trabalhar, porque vai ter uma vida igualitária, não vai poder ter a liberdade de escolher algo de acordo com o seu interesse, uma vida melhor, uma casa melhor, algo melhor, e a pessoa alega isso e não vai trabalhar, ele será punido, ele será reabilitado, pois todos têm que trabalhar. Pois as riquezas é de todos, ninguém tem nada, né? Nada é de ninguém, mas é de todo mundo. Então é o governo que controla, mas o governo tem que colocar alguém para trabalhar, e o governo que determina onde as pessoas vão trabalhar. Então não existe a livre iniciativa das pessoas dizer, não, eu gosto de trabalhar com aquilo, eu quero ser um agricultor, plantar batata, eu vou trabalhar plantando batata, pois o governo é quem vai determinar. Se não existe a necessidade, segundo o entendimento do governo, das pessoas plantar batata, aquele cara vai trabalhar em outra área, talvez limpando fossa, talvez fazendo outro serviço, mas não vai plantar batata como ele quer, porque o governo é quem organiza tudo. E o governo muitas vezes monopoliza tudo, pois não existe a concorrência, então existe poucos produtos, né, da mesma espécie, não existe muitas marcas ali para você escolher. Países assim, as pessoas não têm muitas opções, tudo é monopolizado. Inclusive eles querem monopolizar os pensamentos, eles vão eliminando aquelas pessoas que pensam diferente e cuidando apenas e mantendo apenas com eles as pessoas que pensam de acordo com eles e se submetem a eles.